1996, eles chegaram ao chamado Acordo de Genebra, que estabeleceu-se algumas bases para a negociação. Depois de muito negociar, a gente deu, pessoal, por encerrado em 2018, com a Guiana assumindo que todos aqueles territórios pertencem a eles. Só que a Guiana começou a descobrir muito petróleo, inclusive na região de Essequibo. Já sabia que tinha, claro, né? Mas descobriu-se ainda mais e começou a fazer leilão. Para vocês terem uma noção, pessoal, hoje a Guiana é o país que tem mais petróleo per capita. Isso fez com que a Guiana fosse um dos países que mais cresceu no ano passado. Claro, né? Crescimento ele é percentual, se a economia é pequenininha. Se você tem 1, passa a ter 2, você já cresceu 100%, né? Então, quando você é uma economia pequenininha, é muito mais fácil você crescer muito. Mas mesmo assim, os dados são assustadores da quantidade de petróleo. E os leilões que foram feitos, uma série de empresas americanas, como a ExxonMobil e tal, ficaram responsáveis por fazer a exploração desse petróleo. Só que a Venezuela não reconhece, galera, que a região de Essequibo pertence à Guiana. Fala, imagina, isso é uma região que está sendo disputada, a Guiana nunca quis fazer uma conversa bilateral com os venezuelanos, só quer fazer por intermédio da ONU, e a gente não reconhece território como sendo do país. Ou seja, eles reclamaram, inclusive o Nicolás Maduro, ele convocou, pessoal, na verdade o parlamento, né? Convocou um plebiscito para saber o que a população acha. E aí, devemos conquistar ou não esse território? Esse território que, historicamente, segundo a Venezuela, pertence à Venezuela. Vai sair aí do resultado, claro, mas o Nicolás Maduro e o próprio Ivan Gil, que é o ministro das Relações Exteriores, né, o representante da Venezuela na ONU, ele falou que os Estados Unidos, eles querem colocar bases militares na região de Essequibo para confiscar os nossos recursos. E que, inclusive, a ExxonMobil, como eu falei, quer roubar o petróleo da região. Ou seja, pessoal, possivelmente a gente vai ter um aumento das tensões, inclusive com empresas americanas agora realizando exploração de petróleo, e claro, a Venezuela considerando que é o seu território. Será que os americanos, segundo as denúncias da Venezuela, sim, será que é verdade? Vai colocar até bases militares na região para proteger as suas empresas e os seus interesses? Região, mais uma das regiões tensas da América do Sul. A Ucrânia, pessoal, eu diria que não vem tendo boas novidades, pelo menos segundo a mídia internacional e a própria mídia ocidental, tá? Lembrando, pessoal, que aqui não é muito um canal opinativo. Sempre que eu vou dar opinião, eu falo pra vocês, né? Eu fico compartilhando as notícias e fazendo algumas análises, tentando ser o mais imparcial possível. É claro que isso não existe, toda a comunicação é parcial, mas tentando analisar aqui o que é dito tanto pela mídia mais oriental quanto pela mídia mais ocidental. E a gente teve, pessoal, algumas notícias meio complicadas pra Ucrânia. Por exemplo, a The Economist, ela lançou, pessoal, 2 matérias, sendo uma de capa, garantindo que a situação da Ucrânia está muito complicada. Por exemplo, numa das matérias, ela fala que a Ucrânia vai precisar de uma mudança de curso, já que o plano ucraniano, essa contraofensiva ucraniana apoiada pelo Ocidente, não vem dando certo. Segundo a reportagem, quase metade dos recursos que são utilizados pela Ucrânia é de financiamento ocidental para uma contraofensiva muito lenta, que só recuperou cerca de 0,5% do território que a Rússia ocupou, né, que a Rússia avançou até junho, ou seja, depois da contraofensiva. A Ucrânia vem tendo um avanço muito lento e despendendo muitos recursos. E fala que a Rússia, principalmente nesses últimos meses, conseguiu aumentar sua capacidade produtiva com o desenvolvimento de projéteis, munições e tal. E, cara, querendo ou não, o próprio acordo com a Coreia do Norte, que não foi firmado, mas a gente sabe que pelas entrelinhas, né, deve estar acontecendo, deve reforçar essa quantidade de inventário aí pelos russos. E claro, com essa contraofensiva lenta, pessoal, inclusive a própria reportagem fala sobre isso, né? Que a própria eleição do Trump ou de governos mais nacionalistas nos outros países europeus pode comprometer a ajuda que a Ucrânia vem tendo nessa contraofensiva. E inclusive, galera, uma das outras reportagens fala sobre isso, né? Que essa ajuda do Ocidente, ela vai reduzir. A própria CNN também compartilhou, galera, uma reportagem muito parecida falando da redução da ajuda do Ocidente. E meio que a gente já viu isso na própria visita do Zelensky aos Estados Unidos. Inicialmente estava garantido, pessoal, ou pelo menos pleiteava-se, uma ajuda extra de 24 bilhões de dólares. Não que ela não possa acontecer, mas os republicanos, eles brecaram essa promessa, falaram que não vão assinar nada, inclusive, né, sempre comento com vocês, o Kevin McCarthy falou, o Zelensky não foi eleito para o Congresso americano, ele não é presidente dos Estados Unidos, a gente quer prestação de contas, a gente quer saber o que já foi feito com o nosso recurso, então a gente vai apoiar, nesse momento, um pacote de 325 milhões de dólares, e vamos ver no futuro o que vai acontecer. Cara, querendo ou não, é 70 vezes menos do que o Zelensky, ele tinha conseguido em primeiro, ou queria, né, no primeiro momento. A Polônia, que mesmo falando, não, a gente pode continuar ajudando no futuro e tal, mas, galera, meio que tá com umas relações rompidas com a Ucrânia, muito por conta da disputa de grãos, que eu já analisei com vocês, inclusive com o presidente do país pedindo para a Ucrânia ter mais respeito com os ucranianos, e o próprio Budanov, que é o chefe com os poloneses, né? E o próprio Budanov, pessoal, que é o chefe da inteligência, garantindo que os mísseis Atacams, eles vão ser importantes quando eles chegarem, mas se eles forem colocados na frente de combate, sem nenhum tipo de apoio extra, ou numa conjuntura muito específica, eles vão ser, segundo o Budanov, tá? Chefe da inteligência ucraniana, uma presa fácil para a Rússia. E a mesma coisa os Atacams, que são mísseis a longa distância. Cara, isso aqui pode ser bem significativo para atacar pontos de infraestrutura, rodovia, ferrovia, conexão, a ponte da Crimeia, por exemplo. Pô, cara, 300 km com altíssima precisão, isso é muito importante para os ucranianos. Só que, segundo o Budanov, precisaria de algumas centenas deles. E sem um apoio aéreo, olha a indiretinha aqui, né? Precisamos de caças. Estados Unidos, manda os seus F-16. Só autorizou a Dinamarca, País Baixo a mandarem, mas não mandou ele os seus F-16. Precisamos de apoio aéreo e não só os mísseis Atacams. Então, assim, as notícias não são muito positivas, lembrando que logo mais vai começar o período mais chuvoso, o que vai dificultar ainda mais a contraofensiva, depois a neve, e aí, né, a gente vai ter um tempo importante para a Rússia conseguir recuperar ali as suas posições. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe certa fragilidade da Rússia, galera. Querendo ou não, os ataques com drones, tanto marítimos quanto aéreos, eles vêm conseguindo alguns avanços importantes. Por exemplo, a gente teve aí, há 2 dias atrás, um ataque muito importante feito, pessoal, em Sevastopol, na Ucrânia, na Crimeia, né, Ucrânia também, enfim, Rússia, que acabou, pessoal, destruindo a base, a sede da frota russa do Mar Negro.
E isso era uma região muito utilizada, né, para fazer a coordenação, pessoal, de ataques, tudo tal, além de ser extremamente simbólico. A conquista da Crimeia é vista como Putin com motivo de orgulho. Olha, a gente foi lá e confrontou o Ocidente em 2014, invadimos, eles não fizeram nada e tal, e a gente conquistou essa região. Então, pouco ataque com mísseis numa região que é tão visada, a Rússia deveria se preparar um pouco melhor com a sua defesa aérea. Mas não, pessoal, os ucranianos estão conseguindo levar certa vantagem. A questão é se isso vai ser suficiente para conseguir mudar o jogo na contraofensiva. Pelas notícias do Ocidente, eu não vejo muito isso. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre uma declaração que Benjamin Netanyahu deu na ONU. Ele falou que Israel e os árabes estão cada vez mais próximos da paz. A gente sabe que árabe é uma etnia muito grande que ocupa grande parte do norte da África e do Oriente Médio, e que palestinos é um grupo, na verdade é um pequeno, né, uma pequena parte dos árabes que vivem na região da Palestina, principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Alguns poucos também em Israel, claro, tá? Por que ele falou isso? Porque uma das principais lideranças dos árabes, que é a Arábia Saudita, está praticamente num processo de paz com Israel. E isso com mediação dos Estados Unidos. A gente já falou isso em vídeos passados, né? O Biden, pessoal, ele foi muito ruim na questão geopolítica estrangeira. Ele desagradou antigos parceiros, como Arábia Saudita, Israel, até membros do G7, e quis fazer, pelo menos no início do seu governo, algumas aproximações com Venezuela, com o Irã, que acabaram não dando certo. O fato é, pessoal, que vai começar o período eleitoral nos Estados Unidos e ele precisa mostrar serviço. E conseguir iniciar um diálogo entre árabes e Israel, entre a Arábia Saudita e Israel, galera, isso é muito sintomático, isso é muito importante. Só que, claro, que a Arábia Saudita sabe que ela é muito benquista, né? Ah, quer dizer então que os americanos dependem de mim agora. Os Estados Unidos dependem pra conseguir se reeleger ali. Então, beleza, Biden. Até aceito fazer um processo de negociação com Israel, mas algumas condições. Eu quero um sistema de defesa financiado pelos Estados Unidos. Eu quero ajuda no programa nuclear, não nuclear, claro, para fins bélicos, mas sim programa nuclear para fins pacíficos. E quero formar com vocês, Estados Unidos, uma espécie de OTAN. Não OTAN no sentido literal, mas um acordo de defesa. Ou seja, caso eu for atacado, vocês, Estados Unidos, têm obrigatoriedade de defender o meu território. Como Biden está desesperado para aumentar a sua popularidade, para conseguir ser reeleito, né? E melhorar sua imagem no cenário internacional, querendo ou não. O próprio Lloyd Austin tá fazendo uma visita à África agora. Tá indo pro Djibouti, depois vai passar por Angola. Pra quê? Porque sabe que a África está ficando mais do lado russo e chinês da força. Então precisa também conquistar, aumentar a sua zona de influência. Os Estados Unidos está tentando se movimentar, tá? E isso pode fazer com que a Arábia Saudita consiga muitas conquistas importantes, até do ponto de vista militar, para conseguir fazer a paz com Israel. Isso vai significar, de fato, uma paz com os palestinos? Aí é um pouco diferente. Com os outros árabes, cara, acho que sim, tá? A Arábia Saudita, pô, é um país relevante e tem grandes aliados regionais. Agora, com os palestinos, não sei o quanto um acordo direto com a Arábia Saudita influenciaria grupos como o Hamas, como a Jihad Islâmica, ou até mesmo o Hezbollah, que é xiita, né? Lá no sul do Líbano, entende? Então, assim, importante para os árabes, não sei se acabaria a questão palestina. Muito possivelmente, não. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. Pra galera, naquele mesmo esquema que a Twitch faz, né? É isso aí.